Eu nunca tive ideia de sair do país, nunca tive ideia de fazer residência fora. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu sempre achei que era um processo completamente impossível, né? Eu sempre fui muito apegado à minha família, então nunca tive o desejo de sair do país até basicamente o final do meu último ano de residência. E aí, quando eu tive a oportunidade de vir conhecer um setor acadêmico de renome, né? Foi ali que eu aceitei. Aí fiquei um mês, no meu último ano de residência, fiquei um mês no Mass General e realmente amei o jeito que eles fazem pesquisa, né? Um hospital extremamente acadêmico. Boston também é uma cidade sensacional. E eu comecei a me interessar mais em como eu faria para vir para cá. Salve, salve, sintonia! Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez reunidos. Para vocês que acompanham o nosso trabalho já sabem que somos o Maestro. Para quem ainda não conhece, somos a mentoria acadêmica de estratégia, trajetória e objetivo. Hoje eu estou aqui no McKnight Brain Institute, na Universidade da Flórida, especificamente aqui no escritório do Dr. Thiago Carneiro, que gentilmente me recebeu aqui hoje para a gente bater esse papo. E para ele contar um pouco da trajetória dele até aqui na Universidade da Flórida. Então já vou primeiramente agradecer, muito obrigado, Dr. Thiago, por nos receber aqui no teu escritório e bater esse papo com a gente. E por favor, se apresente para a nossa audiência que nos acompanha. Meu nome é Thiago, né? Eu recentemente virei professor assistente aqui da Universidade da Flórida, em neurologia e neurocritical care, e estou aqui basicamente uns 4, 5 meses. Né? Fiz o meu treinamento em Boston e aí eu fui convidado para vir para cá. Gostei muito do ambiente acadêmico aqui e já sou professor aqui há uns 4, 5 meses. É isso aí. Conheci o Dr. Thiago aqui agora no meu estágio aqui na ICU, na UTI Neuro aqui do Shands Hospital, que é o hospital universitário aqui da Universidade da Flórida, e pedi para ele para contar um pouco aqui da trajetória dele, desde da faculdade de medicina lá no Brasil, até chegar aqui. Então acho que a gente pode começar por aí, Dr. Thiago, como é que foi assim o início da caminhada, a escolha pela faculdade de medicina mesmo, como é que foi isso para ti? Até uma pergunta engraçada, porque eu não lembro direito quando que eu comecei a pensar em medicina. Eu acho que sempre teve isso bem implementado desde quando eu era muito pequeno. Eu venho de uma família bem religiosa e fazer bem ao próximo sempre foi algo que meus pais me ensinaram muito, e acho que a escolha natural era fazer a faculdade de medicina. Eu considerei algumas outras carreiras, né, como física, mas no final das contas eu acabei indo para a faculdade de medicina. E aí eu fiz medicina na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e ao longo da faculdade eu tive vários questionamentos se realmente medicina era o que eu queria e se eu tinha feito a escolha certa, né? E foi mais pro final. Eu pensei várias vezes em desistir durante a faculdade, e aí foi mais pro final da faculdade que eu me tornei monitor de semiologia, fiquei mais envolvido com neurologia em geral, que realmente eu passei a gostar bastante da faculdade, né, e foi aí que eu decidi fazer neurologia. Então eu fiz a faculdade, aí comecei a me envolver mais com o processo de neurologia, mais pro 5º, 6º ano, e me formei. Fiz um ano de aeronáutica, de serviço militar obrigatório, e fiz residência na época de neurologia lá no Pedro Ernesto, né, que é da Estadual do Rio de Janeiro. E aí, desde que eu fiz a residência, desde que eu me formei, eu basicamente tive certeza que essa realmente era a profissão que eu queria fazer, né, e foi aí que eu realmente comecei a gostar muito de neurologia e realmente me senti muito satisfeito desde que exerci neurologia propriamente dito. E aí, assim, por quanto tempo você trabalhou no Brasil, assim, desde ter se formado, entrado na residência, e quanto tempo chegou a trabalhar no Brasil? Como é que foi essa mudança, essa escolha de vir para os Estados Unidos? Então, aí eu me formei basicamente no final de 2010, 2011. Eu comecei a trabalhar, servi no serviço militar obrigatório da aeronáutica, né? E durante aquele ano eu comecei também a fazer
pegar plantões, né, no Rio de Janeiro. Então foi desde 2011 que eu comecei a trabalhar como médico. Eu ficava basicamente no serviço militar, mas também fazendo plantões no setor privado no Rio de Janeiro, né? Então eu trabalhei mais ou menos de 2011 até o final da residência de neurologia, que foi em 2014. Até o final de 2014 eu fiquei trabalhando no Brasil. Durante a residência também continuava os plantões em hospitais particulares do Rio de Janeiro. E eu fui conciliando a residência e hospitais privados, né? Como é basicamente a vida de um residente no Brasil. E a ideia, eu nunca tive ideia de sair do país, nunca tive ideia de fazer residência fora. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu sempre achei que era um processo completamente impossível, né? Que ninguém conseguiria fazer isso. E nunca me passou na cabeça, nunca conheci ninguém que tinha feito o processo. Apesar de ter algumas pessoas da minha sala que fizeram, eu nunca realmente tive contato próximo com pessoas que fizeram o processo de sair do país, muito menos exercer medicina fora. Eu também sempre fui muito apegado à minha família, então nunca tive o desejo de sair do país até basicamente o final do meu último ano de residência. E aí no meu último ano de residência, em 2014, me ofereceram a oportunidade de rodar um mês fora, assim como você está fazendo hoje, né? Me deram essa oportunidade como residente. Se você quiser rodar um mês fora, a gente tem uma vaga possível no Mass General, né, em Boston, e me ofereceram se eu queria ir. Eu falei, com certeza, porque eu sempre gostei muito da área acadêmica, de ser professor, de ser monitor de semiologia, e sempre a parte de ser professor sempre me estimulou muito. E aí quando eu tive a oportunidade de vir conhecer um setor acadêmico de renome, né? Foi ali que eu aceitei e aí eu vim pra cá. Eu fiquei um mês, no meu último ano de residência, fiquei um mês no Mass General e realmente amei o jeito que eles fazem pesquisa, né? Um hospital extremamente acadêmico. Boston também é uma cidade sensacional e eu comecei a considerar vir pra cá. Eu fiquei sabendo de alguns outros casos de pessoas que vieram para os Estados Unidos. E eu comecei a me interessar mais em como eu faria para vir para cá. Mais ou menos na mesma época eu conheci também alguns relatos de pessoas que vieram para cá, fizeram pesquisa, né, e melhoraram o currículo de uma forma mais ampla, né, e que quando retornaram ao Brasil foram capazes de ficar mais diferenciados quando eles voltavam ao Brasil com uma certa formação aqui. Então eu comecei a pensar mais em ter mais treinamento mesmo. Era mais porque eu tinha terminado minha residência e eu achava que eu queria seguir a área acadêmica e sempre teve a possibilidade de fazer mestrado. Eu me lembro que eu passei no R4 na USP e outras coisas assim, mas eu sempre quis mais seguir a área acadêmica. Então, quando eu terminei o meu um mês de rodada no Mass General, eu falei com o pessoal lá se eu poderia fazer pesquisa, né, porque eu estava muito interessado em parte acadêmica. E aí foram vários meses de negociação, perguntando quais eram os meus objetivos, fazendo entrevistas, né, até que finalmente eles me selecionaram para ser um Research Fellow lá no Mass General. E daí eu resolvi ir para lá para fazer pesquisa. E é interessante também porque eu nunca tive a oportunidade de sair do país para morar assim, né? Isso só se tornou possível porque eu trabalhei os anos que eu trabalhei na aeronáutica e na residência, com aquele dinheiro eu consegui juntar para poder ficar. Eu fiquei um ano como voluntário no Mass General, trabalhando em pesquisa. E aí, durante o processo, eu resolvi revalidar o meu diploma, né? Tive várias conversas com meus mentores, em termos de o que seria melhor a longo prazo, né? Eu pensando ainda em retornar ao Brasil ou continuar por lá, né? Fazer um fellow clínico, né? E voltar para o Brasil. Eu pensei em várias opções. E quanto mais tempo eu fui ficando lá em Boston e fazendo o estágio, né? Quanto mais tempo eu fui ficando lá, mais eu fui gostando, né? E fui vendo que a perspectiva em todos os sentidos seria melhor lá, né? Em termos de qualidade de vida, em termos de qualidade acadêmica, qualidade de emprego. E aos poucos eu fui tomando a decisão. Ao longo do ano eu fui tomando a decisão de permanecer, de revalidar meu diploma, né? Inicialmente estava pensando em fazer só um fellow e voltar para o Brasil. E aí eu fui aconselhado de que
se você quer ter independência total nos Estados Unidos, você tem que refazer a sua residência. E aí eu comecei a tomar a decisão de refazer a residência nos Estados Unidos. Então, ao longo do ano, eu fiz os steps, né? Depois voltei para o Brasil ao final do meu Research Fellow e apliquei para residência no ano seguinte. E aí eu fiz a residência no Boston Medical Center, e de lá eu fiz o Fellowship em Neurocritical Care no Beth Israel, Harvard, e fiz o mestrado em Harvard ao mesmo tempo que eu fiz o Fellowship. E aí eu vim para cá, basicamente. Foi o curso que eu tomei. Foi de 2000, eu me formei em 2011, final de 2010, e aí o match para residência veio em 2017. Eu comecei em 2017, foi de 2016 para 2017, eu já tinha mais de 5 anos de formado na época que eu fiz o match, e aí eu comecei a residência em 2017, terminei meu fellowship esse ano, em julho, e aí eu vim para cá. É uma caminhada, né? É bem longo. É uma caminhada, às vezes isso eu acho legal, assim, também, para quem acompanha o nosso podcast, assim, a gente tem uma boa parte da galera que acompanha são estudantes, residentes, as pessoas que estão nesse estágio de formação, né? Maior parte. Então, para mim também é bom ver assim que a caminhada é longa, mas vale a pena, né? A gente se dedicar assim, por aquilo que quer fazer, por os objetivos que tenha em mente, e saber assim, que não vai ser de um dia para o outro, vai ter que ter muito chão para trilhar, né? E é um processo bem longo, né? Bem complexo, bem caro também, né? Então, você pensa em desistir ao longo do processo, né? Mas é realmente muito gratificante. Eu acho que a experiência que eu tenho como professor aqui na Universidade da Flórida é algo que eu não consigo me imaginar no Brasil tendo uma experiência do mesmo jeito, tanto acadêmica quanto de qualidade de vida, né? O estilo de trabalho aqui é diferente, existe toda uma progressão de carreira que não existe no Brasil. Então, é realmente muito gratificante. Eu realmente não me arrependo de ter feito o que eu fiz, e muito pelo contrário, eu acho que eu fiz a decisão certa e realmente, claro, o Brasil sempre está a gente sai do Brasil, mas o Brasil nunca sai da gente. Então, eu sempre tenho falta de ir para o Brasil e vou para o Brasil com frequência, mas em termos de qualidade de oportunidade, qualidade de emprego, é muito melhor aqui mesmo, sem comparação. E eu achei bem legal esse ponto, assim, porque eu acho que tem bastante gente que não sabe muito bem a diferença, até eu ainda não sei tão claramente, dessas questões, assim, de como o médico pode trabalhar em termos, assim, da carreira physician, researcher, como professor, assim, como que é essa diferença da carreira, progressão de carreira aqui nos Estados Unidos. Eu sei que também tem as questões assim, a pessoa pode dedicar mais tempo para atividade clínica, ou pode dedicar mais tempo para atividade de docência, de acordo com a preferência da pessoa, que é um pouco diferente do Brasil, né? Tanto diferente, né? Eu acho que isso também é uma das vantagens, né? Porque tem diversos tipos de trabalho, você tem... Muitas das vezes, quando você vai negociar um trabalho, você tem como customizar o seu trabalho de acordo com as suas necessidades e com o que você gosta, né? Cada especialidade tem o seu método de como são os trabalhos, né? Os estilos de trabalho, né? Algumas, mesmo na neurologia, por exemplo, você tem áreas que são mais outpatient, né? Ambulatorial. Então você vai basicamente trabalhar de segunda a sexta, né? E você vai folgar 2 tardes ali, vai folgar o final de semana, e você vai ser responsável ali pelos pacientes e vai precisar ligar para eles e fazer outros atendimentos, né? Então você vai trabalhar de segunda a sexta com 2 folgas mais ou menos no meio da semana. E tem mais nosso estilo de Neurocritical Care, que é no NeuroICU, que você trabalha mais por semanas, então você vai ter semanas que você vai estar trabalhando, semanas que você vai estar de folga, mas durante o período que você está trabalhando, você vai ser responsável pelo CTI praticamente o dia inteiro, 24 horas por uma semana. Então, os sistemas de compensação e carga horária diferem dependendo do estilo da subespecialidade que você tem e das especialidades como um todo, né? Mas, no geral, você sempre negocia, né, com o chair ou com
o chefe, né, você sempre vai sentar e negociar a sua carga horária, quanto você quer trabalhar, o estilo, né, e são vários estilos, você tem setor privado, tem setor acadêmico, como é aqui, né, então tem muita variedade de opções de termos de trabalho, e tudo é negociável, né, é bem diferente do Brasil, né, porque você tem plano de carreira. Eu não preciso trabalhar em nenhum outro emprego para cobrir nada. O emprego acadêmico já me supre financeiramente, então não tem necessidade de trabalhar em nenhum outro lugar. E você tem um plano de carreira, você começa como professor assistente, em alguns lugares você começa como instrutor, depois vai para professor assistente, depois professor associado e depois full professor, né? E existe esse plano de carreira que você vai melhorar com o tempo, né? E é algo que é mais difícil no Brasil, né? No Brasil você basicamente, principalmente se você estiver no setor acadêmico, você vai precisar trabalhar no setor privado para poder complementar a sua renda, né? Então, definitivamente é um sistema muito diferente do Brasil nesse sentido. E para todas as outras especialidades também, né? Você sempre vai ter você sempre vai poder negociar a sua carga horária, quanto você quer trabalhar, quanto você pretende ganhar, enfim. Mais do setor privado geralmente paga melhor do que os setores acadêmicos, mas os setores acadêmicos ainda assim pagam relativamente bem. Então, no geral, médicos no geral vão ter um bom retorno financeiro aqui, independente da especialidade, e vão ter estilos de vida diferentes, dependendo se é mais cirúrgico ou mais clínico. Mas no geral são muito bem remunerados aqui, e não conheço médicos que precisam ter múltiplos empregos ao mesmo tempo para conseguir suplementar a renda, né? E durante todo esse processo, assim, né, desde lá dessa primeira vinda ainda na residência e depois durante todos esses anos para até chegar hoje estar trabalhando aqui, qual foi o momento mais difícil para ti nessa trajetória? Tiveram alguns momentos difíceis, né? Eu estava fazendo os steps, minha avó faleceu naquele momento, eu tive que voltar para o Brasil. Talvez esse tenha sido um momento mais complicado, né? E sempre é muito complicado quando você é apegado à sua família, né? Você pensar o que vai acontecer com eles e você não vai estar lá, né? Acho que eu lembro do momento que eu estava fazendo o Step 2, que esse foi um momento bem difícil. Acho que foram 2 dias, se não me engano, antes de fazer o Step 2. E realmente foi difícil, mas existem vários tipos de dificuldades, né? Tem dificuldade emocional, né? De repente você está num lugar dos Estados Unidos que é mais frio, então é mais difícil de você se adaptar tanto à cultura quanto ao clima, e também tem a dificuldade financeira, né? Quem tem mais dificuldade, quem tem que se sustentar e quem tem que ter o próprio dinheiro, né, também é mais complicado, porque você tem que sempre estar fazendo contas, né? O processo de residência não é barato também, né? E não só os steps, mas também aplicar também não é barato. Hoje em dia estão fazendo mais entrevistas por Zoom, então isso salva bastante dinheiro para quem não precisa viajar e fazer as entrevistas presencialmente, né? Então, acho que foram essas maiores dificuldades. Mas é sempre uma batalha atrás da outra até você chegar numa situação agora que eu estou relativamente tranquilo, né? Mas você tem que fazer os steps, você tem que aplicar, fazer as provas de residência, passar na residência, terminar a residência, fazer um fellow, né? E obter o green card, né? São várias as batalhas que você passa ao longo do caminho. Mas eu não me arrependo, e eu acho que é uma batalha de cada vez, né? Você nunca pensa lá no final. Você sempre imagina o final para te estimular, mas eu acho que a cada batalha você tem que ir batalhando uma batalha por cada vez para ir chegando, né? Teve algum momento que pensou em desistir, assim, da caminhada? Tiveram vários, né? Vários momentos que eu pensei, mas eu nunca realmente fiz algo concreto para desistir, porque realmente você olha para trás e vê o tanto que você já se esforçou que não tem sentido você desistir, que você vai continuar. E várias coisas, né, que a gente passa. Por exemplo, eu tinha mais de 5 anos de formado quando eu apliquei para residência, e muita gente vai falar, não, mais de 5 anos de formado é muito difícil entrar, porque você é old grad, então é mais difícil você entrar. E
E eu tive várias boas entrevistas, né? Realmente, assim, os lugares de ponta geralmente não vão te oferecer entrevista se você já tiver mais. Mas eu tive várias boas entrevistas que me ofereceram. E eu conheço várias pessoas que chegaram a matear, mesmo com mais de 5 anos de formado e em outras especialidades. Eu conheço, teve amigo meu de turma que mateou em urologia, cirurgia geral, né, e com mais de 5 anos de formado. Então, tudo uma questão de dedicação mesmo. Eu conheci várias histórias, conheço pessoas que se matearam em neurocirurgia, né, e são imigrantes também, né, então são vários os relatos de pessoas, que foram muito bem sucedidas no MET. Então, você se apega nesses relatos para te motivarem a continuar tentando, né? E acho que é uma questão, ainda mais quando pessoas são recém-formadas, as possibilidades são inúmeras, né? Eu acho que tem é muito equiparável o médico aqui, em algumas áreas mais do que as outras, mas eu não sinto preconceito por ser brasileiro ou por ser imigrante. Eu não sinto isso no sistema médico, né? Claro, assim, eu estive presente mais em ambientes acadêmicos, né? Mas eu acho que, no geral, a minha experiência até entrevistando em outros lugares e conversando com outras pessoas, né? Tem muitos imigrantes em diversos... É difícil você achar um hospital americano sem imigrantes, né? Sempre vai ter um médico imigrante, até porque o médico está em falta. Então vai sempre ter médico imigrante. É a realidade da medicina americana que ela precisa de imigrantes para suplementar, né? Então, imigrante sempre vai ter em qualquer outro hospital. Então, eu nunca me senti, em alguns momentos, mas nunca me senti que eu era depreciado por ser imigrante, né? E aqui na Universidade da Flórida também, que tem bastante brasileiro e bastante gente hispânica, né? Nunca tive nenhum tipo de preconceito por ser imigrante, nem com as famílias, nem com os colegas de trabalho, ninguém assim, acho que foi... Então... existem dificuldades, né? Fazer os steps é sempre um problema, né? A parte financeira para algumas pessoas vai ser complicada também, mas é sempre você focando e não desistindo que você consegue, com certeza. E assim, eu vi você falando a respeito, né, de ter visto alguns depoimentos que motivaram, né? O que te motivou mais a continuar batalhando assim durante esse período? Porque por exemplo, assim, as pessoas que estão dentro do turbilhão ali, eu vejo muito como esses depoimentos das pessoas que já chegaram, que conseguiram ser aprovados, né, da UMET, como é chamado aqui, nos programas de residência, eles incentivam muito quem está no caminho, né? A tua motivação, qual que era a tua motivação, assim, que te mantinha nesse processo, sabe? Eu acho que o meu caso é um pouco diferente de muitos casos, né? Porque eu fui médico no Brasil, então eu sabia como era ser médico no Brasil. Então, e eu sempre quis área acadêmica. E é sempre muito difícil, para quem quer tentar conseguir área acadêmica no Brasil, é muito difícil você conseguir uma vaga na área acadêmica, e 2, mesmo quando você consegue, você precisa suplementar com o trabalho, né? Então, isso sempre me motivou, porque eu sempre quis área acadêmica, então eu sempre me motivou a vir para cá. Isso foi o que basicamente me continuou motivando a vir para cá, foi o fato de querer a área acadêmica, saber que o emprego no Brasil, a medicina no Brasil, não me estimulava o suficiente para continuar sendo médico lá, e que aqui eu tinha uma oportunidade. Então eu sempre pensei que ser professor, estar no ambiente acadêmico, sempre foi a minha visão, e é muito melhor, é muito mais fácil você conseguir um ambiente acadêmico nos Estados Unidos do que no Brasil. Então foi basicamente isso. Eu vi vários relatos de pessoas mais velhas assim, que conseguiram residência, e o pessoal da minha turma. Então teve vários, o SMLI Brasil tem vários relatos de pessoas que conseguem, né? Isso é sempre, você vê ano após ano pessoas que conseguem em lugares fantásticos, né? E isso realmente motiva bastante. E você vai passando, cada etapa que você vai passando, acho que você vai se motivando mais ainda por ter ultrapassado aquela etapa e estar na próxima, esperando a próxima também. E assim, durante esse processo, quais que foram os maiores aprendizados desse processo em si, assim, de sair do Brasil até
até conseguir de fato a vaga na residência? O que foi que te mais marcou assim durante esse período? Eu acho que paciência, né? Você tem que ter a palavra acho que é mais definidora, é paciência. Tem que ter muita paciência, porque é um processo longo, não é um processo rápido. Você tem que estar disposto a entrar de cabeça e com tudo no processo. Não é algo que você vai conseguir fazer em alguns meses. É algo em torno de 2 a 3 anos, no mínimo, para você conseguir fazer isso, né? Eu demorei 1 ano, mas eu também tive um processo um pouco atípico, né? Mas é em torno de 2 a 3 anos. Principalmente se você for sair do Brasil direto, vir para cá, né? São 2 a 3 anos de investimento. E tem que ter paciência, porque as coisas vão com o tempo, né? Com paciência você consegue organizar melhor, fazer os steps, consegue organizar melhor, conseguir uma pesquisa, melhorar o seu currículo, treinar o seu inglês, né? Todas essas coisas são fundamentais, que aí você se torna um candidato bem competitivo, né? E acho que o processo se você quiser matear num lugar com prestígio, um lugar acadêmico, né? Dependendo da carreira que você tiver, o importante é que você tenha paciência, né? Que é um processo longo, e que você se prepare e melhore o seu currículo o máximo que você tenha, né? Porque quanto mais dados objetivos que eles vejam em você, por que eles escolheriam um brasileiro ou um imigrante comparado a um americano, né? Então eles têm que ver que você tem compromisso e talento, né? Então boas notas de STEP, publicações, né? Ser bem profissional, essas coisas realmente vão tornar você mais competitivo, e é um processo. Para você se tornar competitivo com um americano, você tem que ter tempo, tem que ter paciência, e é um processo, né? Demora bastante. Aproveitando já essas dicas, assim, quais dicas você daria? 3 dicas assim fundamentais, que foram fundamentais para ti, para chegar na aprovação, você, né, conseguir o match. O que contou mais para ti, assim, nesse processo? Eu acho que paciência é a principal, né? Você tem que ter paciência e foco, né? Você tem que realmente estar sempre se dedicando naquele objetivo. Então, nos steps, você tem que estar sempre estudando, diariamente estudando e fazendo as provas, fazendo simulados, né? E tá sempre... Isso tem que ser o objetivo. Não tem como você fazer esse processo de vir para cá como uma coisa, vamos ver se vai dar, né? Você tem que realmente parar a sua vida inteira e se dedicar a isso, né? Então, fazer pesquisa, fazer as provas, né? E as cartas de recomendação são extremamente fundamentais. Então, idealmente, ser alguém que viu você examinando ou apresentando casos, né? São cartas que são melhores vistas do que outros tipos de carta, né? Carta de pesquisa e carta, né? Mas e sempre vir para cá também, né? Porque você tem que também ter a noção de que se esse é o estilo de vida que você quer para você, se você é capaz de ficar longe da sua família, né? Porque isso é um ponto importante para muita gente, né? E também ver, assim, que tem áreas dos Estados Unidos que são diferentes de outras, né? Tem áreas que o inverno é muito rigoroso, né? Se você está preparado para enfrentar o inverno de forma rigorosa e sentir falta da família. Então são coisas que eu acho que eu também recomendaria, mas foco, paciência e sempre ver os relatos dos outros para te inspirarem também, né? Ver o pessoal que conseguiu. E todo mundo que conseguiu, ninguém conseguiu fácil, né? Todo mundo vai falar que é um processo de anos, né? Então você tem que se dedicar bastante para isso. Então eu acho que é isso, paciência, foco e inspirar em outras pessoas também, ver os relatos, também não desanimar vendo os relatos das pessoas que conseguiram. Muitos deles, né, ficam aqui, né? Raramente você vê alguém. Eu conheço raríssimas pessoas que voltaram para o Brasil depois, e quando voltam e voltam para cá depois de um tempo, né? Então é realmente muito gratificante você ver você se dedicar a esse processo e por tudo. E tem alguma coisa que teria feito diferente, assim? Erros cometidos que teria hoje em dia vendo, né, retrospectivamente? Eu acho que se eu pudesse, isso não tem como mudar, mas se eu pudesse ter aplicado se eu tivesse decidido enquanto eu ainda era estudante,
Acho que isso seria uma coisa que eu teria feito diferente. Nunca me passou pela cabeça enquanto eu era estudante de medicina, nem depois de recém-formado, nunca me passou pela cabeça de vir para os Estados Unidos. Então, assim, aproveitem enquanto você é recém-formado ou está prestes a se formar para tomar essa decisão, porque acho que talvez isso seja o fator mais forte que você possa mudar, né? Que você possa reverter a seu favor. Quanto mais próximo de recém-formado você aplicar, melhor para você, melhor serão suas chances. Então, quanto mais precoce, quanto mais adiante você já tomar a decisão de que eu quero ir realmente para os Estados Unidos, esse é o estilo de carreira, é o estilo de treinamento que eu quero, quanto mais antes você tomar a decisão, melhor você começar esse processo e terminar antes, porque mais fácil é de você entrar. Quanto mais tempo demora, mais difícil sair mais difícil é para entrar, né? Então acho que uma das coisas que eu mudaria, talvez, se eu pudesse, né, teria sido tomar essa decisão mais cedo, e até porque eu fiz a residência 2 vezes, então se eu pudesse eu teria evitado isso, mas cada um tem a sua vida, ninguém tem como prever o que vai acontecer, mas isso é uma coisa que eu mudaria. E eu acho que, assim, você ser bem prestativo, bem grato por todo mundo que te dá oportunidades, né? As pessoas falam muito entre si de tudo, então ser sempre grato e prestativo com os outros sempre vai te ajudar no futuro. Você nunca sabe quando você vai precisar daquela pessoa novamente, então sempre ser bem grato aos outros. Acho que isso é uma boa dica de que eu aprendi vendo as coisas acontecerem. Ser bem grato às pessoas que te ajudaram no caminho. Essa é uma dica fundamental, né? Que às vezes a pessoa não valoriza, depois na frente vê assim que poderia ter valorizado, pelo menos agradecido a alguma pessoa, né? Eu acho que essa é uma dica bem importante. E falando das 2 residências, assim, né? Aproveitando esse gancho, como é que foi essa diferença, semelhanças e diferenças entre as residências, né? Fazer 2 vezes a mesma residência em países diferentes. Foi bem interessante, né? E é interessante porque o estilo de treinamento é bem diferente, né? No geral, você vai ser bem melhor treinado nos Estados Unidos do que no Brasil, por várias razões, né? Pela quantidade de tecnologia, a diferença tecnológica é muito, muito grande, né? Nos Estados Unidos você tem bastante coisa que você não tem no Brasil. Por exemplo, trombectomia no Brasil é muito incipiente, é muito difícil um paciente chegar no tempo para fazer trombectomia no Brasil, né? Muitos hospitais não têm, e quando tem, você não tem 24 horas de serviço, ou o paciente não chega no tempo adequado, então é muito difícil você ter esse tipo de experiência. Eu estou mais dando o exemplo da neurologia, né? Mas tem várias partes tecnológicas que você não vai ter acesso no Brasil, né? E nos Estados Unidos isso é muito mais fácil de você conseguir. Parte financeira também, né? Você como residente nos Estados Unidos, dependendo dos lugares, você vai ter um pouco mais dificuldade em se manter, mas você não precisa trabalhar extra, né? Você já trabalha uma boa carga horária enquanto residente nos Estados Unidos, mas você não precisa procurar plantões extras como é no Brasil. Então a residência é muito mais completa aqui nos Estados Unidos também. E o outro fator que eu acho que é talvez o fator mais diferente do Brasil para os Estados Unidos é a supervisão. No Brasil você basicamente, dependendo dos hospitais que você for, especialmente hospital público, né, o nível de supervisão é praticamente ausente, né? E isso tem coisas boas e ruins. O bom é que você vai aprender por conta própria, né? Então assim, você vai ter muito mais experiência hands-on, né? Porque você não tem supervisão. Então, ao mesmo tempo, você não tem ninguém para te ensinar, para te dizer, não, você está fazendo isso errado, faz desse jeito. Então, a supervisão nos Estados Unidos você basicamente não faz nada sem ser supervisionado nos Estados Unidos, né? De um jeito ou de outro, você vai ser supervisionado e você tem muito mais feedback, né? É um processo muito mais estruturado para a educação como um todo. Então, eles vão te dar feedback do que você está fazendo errado, do que você está fazendo certo. Né? Você tem um Program Director que está sempre te acompanhando, ouvindo suas queixas em todos os sentidos. Então é um processo educacional muito mais completo nos Estados Unidos comparado no Brasil, né? Mas o Brasil também tem as suas vantagens de geralmente a carga de pacientes é bem menor, então você vai ver menos pacientes, vai ter. Onde eu fiz residência tinha muito mais discussão por conta do tempo livre que a gente tinha de sentar à beira-leito e fazer
Tinha muito a ênfase no exame físico, que aqui é uma coisa que é muito mais... A ênfase é muito mais em exames de imagem. Tem algumas diferenças culturais da medicina no Brasil e nos Estados Unidos, que isso por si só já é uma discussão de horas e horas, né? Mas acho que o processo educacional é muito mais completo aqui. A parte financeira também é muito mais completa. Você não precisa trabalhar extra para conseguir o dinheiro que você precisa, né? E no geral, acho que a residência é a mais completa aqui e te possibilita... Quando você sai da residência, você sai com uma experiência mais completa do que é no Brasil, né? O Brasil, você vai ter algumas experiências, por exemplo, tem hospitais no Brasil que nem tem neuro-ICU, não tem CTI neurológico, né? Então, você nem vai ter essa experiência no Brasil, e aqui você tem, e realmente, eu acho que no geral as residências aqui são melhores do que no Brasil. E como é que foi a tua escolha pelo Fellowship em Neurocritical Care? Como é que foi essa decisão? Eu sempre, assim, eu gosto de neurologia como um todo, então eu poderia ter feito qualquer um dos fellowships, eu teria feito. O que me motivou a fazer Neurocritical Care é mais pelo fato de eu não queria estar num ambiente ambulatorial, porque aqui nos Estados Unidos é uma certa demanda, em termos de tem muitas ligações, e você tem que ligar muito para o paciente. Toda vez que o paciente, por exemplo, paciente com epilepsia tem uma crise convulsiva, né? Ele vai te ligar, ele vai querer saber o que vai ser o próximo passo. Então, exige muito tempo fora do ambulatório, você ainda tem bastante carga horária dando suporte para o paciente. Então, eu queria algo que fosse no hospital, mas que quando eu saísse do hospital eu não precisava mais tá disponível ao ambiente, né? ao emprego. E na semana que eu estou trabalhando, realmente, eu tenho que estar disponível 100% do tempo para qualquer intercorrência, mas quando eu acabo a semana e estou, por exemplo, aqui, eu não tenho mais nenhuma obrigação, eu não preciso dar satisfação a nenhuma outra família, porque existe uma continuidade, existe outro médico que está tomando meu lugar e vai estar também 100% integrado naquele ambiente. Então, isso foi um dos motivos que eu preferi fazer Neurocritical Care. Eu também gosto de pacientes mais graves, né? Então, os pacientes de terapia intensiva são pacientes mais graves, e eu acho que é muito recompensador quando você trata um paciente grave, ele sai do CTI, sai melhor. Eu acho que E também gosto de procedimentos. Então, acho que por conta desses motivos eu decidi fazer terapia intensiva neurológica, porque acho que combina melhor esses pontos, né? Mas eu poderia ter feito por interesse, poderia ter feito os outros, né? Epilepsia e cognição, movement disorders, todos eles são muito interessantes. E a terapia neurocrítica, né? Também você acaba meio que sendo exposto a todas as outras subespecialidades de um jeito no CTI, né? Você é tipo um generalista, né? Mas no CTI. Então você acaba vendo miastenia, você acaba vendo Parkinson, stroke você vê bastante, né? Então acaba que você ainda vê todas as doenças, mas num ambiente diferente. Então basicamente foi por isso que eu escolhi. Também não me arrependo. É realmente muito bom trabalhar com terapia intensiva neurológica. E o programa de residência lá no Beth Israel, como é que foi assim, para ti, a experiência? Eu fiz a residência no Boston Medical Center. O Beth Israel eu fiz o fellowship. Mas as residências são bem semelhantes em Boston. Isso é outra vantagem, eu acho, da residência aqui, é que ela é bem padronizada, né? Tem o ACDME, né? Então é um órgão que fiscaliza todas as residências. Então as residências que não estão de acordo com as recomendações do ACDME, elas são fechadas, né? Eu conheci algumas residências de neurologia que simplesmente fecharam por não satisfazerem os requerimentos, né, do ACDME. Então você tem esse órgão fiscalizador que garante que as residências sejam muito semelhantes. Então eu não vejo muita diferença entre os hospitais, até mesmo aqui também, por exemplo. A estrutura da residência, no geral, é muito semelhante, né? Claro que você vai ter diferença aqui e ali, mas por ter esse órgão fiscalizador, as residências são muito semelhantes entre si, né? As cargas horárias, né? Existe uma recomendação de quantas horas um residente tem que trabalhar por semana, quanto que ele tem que folgar, então todas essas coisas têm que ser respeitadas, né?
Então, coisa que no Brasil não necessariamente você tem isso. Você pode trabalhar quantas horas, não tem ninguém fiscalizando quantas horas você está trabalhando ou não. Então, para a parte cirúrgica, tem quantos procedimentos você tem que fazer, existe uma série de recomendações que tornam as residências mais homogêneas, né? E você garante um mínimo de qualidade quando a pessoa sai daquela residência. Então, eu acho que isso é muito interessante aqui dos Estados Unidos. E eu acho que esse é um dos outros pontos que faz a residência ser muito boa aqui, porque você tem esse órgão fiscalizador que garante que as residências serão bem semelhantes. E essa é a minha experiência mesmo. Acho que eu vi a residência do BMC, eu vi a residência do Beth Israel, de Harvard lá. É muito semelhante em termos de estrutura, né? Em algumas coisas eu até acho melhor um do que o outro, né? Tem essa variabilidade dos hospitais, né? A residência daqui também é muito semelhante às residências que eu vi lá, então você sabe que se você entrar num sistema, se você entrar numa residência aqui, você vai ter um bom treinamento, porque elas são bem padronizadas, né? E acho que isso é uma outra vantagem de vir fazer residência aqui, é que você sabe que vai estar tendo um treinamento que é regularizado e que é bem padronizado, e dois, um momento que acho que a grande dificuldade é entrar no sistema, né? Você sair de imigrante, você virar médico aqui. Quando você entra como residente ali, aí tudo se iguala, né? Existe uma diferença para entrar, né? Eles vão ver você, por que eu vou pegar um brasileiro ao invés de pegar um americano, né? Existe essa pergunta inicial. A partir do momento que você passou por essa pergunta, você entrou numa residência médica em qualquer lugar dos Estados Unidos, aí você vai estar equiparado a um americano dali para frente. É por isso que você tem que ter bastante paciência, bastante foco nesse período inicial para entrar na residência, tomar o seu tempo, fazer as coisas garantir que você tem uma aplicação bem competitiva, né, no geral. Boas publicações, boas notas, né, boas cartas de recomendação. Isso vai fazer você entrar no sistema. E a partir do momento que você entrou no sistema, aí dali para frente você é equiparável, você vai conseguir bons fellowships, vai conseguir bons empregos, né? Nada vai te... o momento em que você está vulnerável, o momento que você está mais em desvantagem é o início, né? Depois do início as coisas se igualam. E aí você realmente aí só tem que colher os frutos do trabalho que você fez. E como é que é a tua, hoje em dia, assim, né, essa divisão da tua rotina entre as semanas on-call, né, que é como é chamado aqui, né, o serviço dentro da ICU, da UTI, CTI, como a gente chama no Brasil, e as semanas de trabalho de docência, de pesquisa, como é que é essa divisão hoje em dia? Cada um tem cada um é contratado com um contrato diferente, né? Eu basicamente trabalho em torno de 18 a 20 semanas em um ano, né? Então um ano tem basicamente 54 semanas, né? Então menos da metade do ano eu vou estar trabalhando e mais da metade do ano eu vou estar fazendo reuniões, fazendo pesquisa, né? Dando aulas, né? Então é um balanço de qualidade de vida e trabalho muito bom, né? Eu não tenho realmente do que reclamar e não conheço nada no Brasil que ofereça nem perto disso, né? Então basicamente muito gratificante, é um tipo de trabalho realmente muito bom e cada um vai ter o seu, né? Cada subespecialidade vai ser diferente, então mas eu realmente não tenho, eu sou bem satisfeito com o padrão de trabalho que eu tenho aqui nos Estados Unidos. E na carreira, assim, de professor, o assistant professor, ele já trabalha com pesquisa, já pode trabalhar com pesquisa? Como que é, assim? Essa é uma pergunta que eu tô perguntando para mim mesmo, que eu ainda não sei como funciona essa parte. Pesquisa nos Estados Unidos é muito forte, né? Então, você já começa trabalhando com pesquisa quando você quiser. Então, se você quiser como residente já começar a trabalhar com pesquisa, você já pode. Tem vários residentes que publicam muito, né? Tem programas de residências que são voltados exclusivamente para médicos cientistas, né? Então, principalmente os programas mais renomados aqui, né, dos Estados Unidos, MGH, os outros lugares assim, vão ter tracks, né, que eles chamam, né, vagas dedicadas para pessoas que querem se dedicar à pesquisa, né, mas mesmo aqueles que não entram oficialmente como pesquisadores, você pode fazer pesquisa em qualquer momento durante a residência, né, então você tem se você estiver num hospital acadêmico, você sempre vai ter oportunidade de
de trabalhar com pesquisa, é só você falar com um dos seus mentores durante isso é uma das outras coisas boas da residência dos Estados Unidos. Você sempre vai ter um mentor, uma pessoa que você se identifica ou que você se inspira, né, para estar conversando com você e te dar um guia, né, do que você vai fazer, né. E aí, se você se expressar interesse em pesquisa, ele vai te colocar em projetos. Então, eu já tive projetos de pesquisa desde o primeiro ano. Quando eu entrei na residência, desde o primeiro ano eu já fazia projetos de pesquisa. E conforme o tempo vai passando, depois de residência, né, depois fellowship, né, você vai aprimorando ainda mais. Por exemplo, eu consegui conciliar meu mestrado em Harvard ao mesmo tempo que eu estava fazendo o fellowship. Então, pesquisa é sempre bem-vinda, as pessoas sempre vão te dar... O meu chefe lá no fellowship, ele falou, não, com certeza, Thiago, isso é uma oportunidade única, você não tem como... Se a gente vai conciliar, ele sempre foi bem aberto a poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, pesquisa sempre vai ser algo fácil de fazer, né? A pesquisa remunerada, que você vai ter grant, né, que vai te dar um salário adicional por pesquisador, aí é uma outra história que aí realmente você tem que fazer, se preparar, né? E é basicamente esse é o caminho que eu estou tentando tomar agora, meu próximo passo, aplicar para um grant para ter uma pesquisa remunerada, uma pesquisa remunerada pelo governo americano, né, para ter um tempo dedicado só para pesquisa. Mas eu posso fazer pesquisa independente a qualquer momento, né? Então, pesquisa é só você querendo ter uma boa pergunta, você também. E a oportunidade de fazer pesquisa remunerada, né, fundada, é bem maior aqui também. Com certeza, né? Isso é uma algo diferença, que não existe no Brasil. Infelizmente, né? Esperemos que um dia as coisas melhorem. E quais são os teus próximos planos, assim, profissionais, na carreira? Como eu disse, né, eu acho que o próximo passo agora eu vou aplicar para grants, né, para ter pesquisa fundada pelo governo americano, né, para poder fazer pesquisas interessantes que possam fazer realmente mudar a medicina e mudar a neurologia, neurocritical care, o jeito que a gente faz medicina, né. Eu acho que isso não só você oferecer uma medicina de qualidade para os pacientes, mas também melhorar a medicina como um todo, né? Deixar um legado de que você está fazendo uma pesquisa que realmente vai fazer diferença na vida de muitos outros pacientes, né? Não só do escopo do paciente que você está tratando ali no momento, mas de toda a medicina de pacientes muito maiores, um maior número de pacientes. Então, basicamente, esse é o meu próximo passo, aplicar para grant. E do ponto de vista pessoal, sonhos ainda a realizar? Por incrível que pareça, até que não. Eu acho que eu fiz bastante coisa aqui nos Estados Unidos que eu não podia fazer, né? Várias coisas que eu queria fazer e viagens, né? Tudo isso só foi possibilidade porque eu estou aqui. Não que não fosse possível no Brasil, mas muito mais difícil, né? Então, em termos desse tipo de sonhos, acho que eu sou bem realizada. E eu só tenho a agradecer também a todo mundo que me ajudou, né? Toda a família que me ajudou no caminho e todas as pessoas que eu encontrei, que me motivaram e me inspiraram, né? Então, basicamente é isso. É isso aí, uma caminhada que eu acho legal, assim, eu ouvi as pessoas, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas aqui, né? Professores, médicos aqui nos Estados Unidos e é bem legal, para mim, principalmente, que estou nesse caminho aí, ouvir as pessoas falando o relato e como elas estão se sentindo hoje em dia, né, a realização profissional e o incentivo para a gente ver que vale a pena continuar caminhando e ter paciência, né, e dar um passo de cada vez, né. E as pessoas que eu conheço, eu não conheço ninguém que se arrependeu depois de chegar no final, né, se arrependeu de ter feito tudo aquilo, porque também é um processo engrandecedor em várias outras maneiras, né. Você tem que ter muita disciplina, tem que ter muita paciência, né? Então é um processo que no final das contas te engrandece bastante. Tem algum caso assim que tenha te marcado na carreira até então? Vários, né? Principalmente neurocritical care, são vários casos que você tem que tomar decisões difíceis, né? Famílias que a gente tem que conversar, né? Que são casos difíceis que você se envolve, né? E
e as histórias que você tem que ouvir, mas são vários os casos. Acho que praticamente todo dia tem um caso que faz você repensar várias coisas, né? Ser grato, né? A primeira coisa, né? Ser grato e sempre que eles falam, né? Humbling, né? Sempre deixar você humilde, né? De saber que as suas decisões não necessariamente todas as suas decisões são corretas e que você sempre pode melhorar, né? Acho que medicina no geral, você sempre tem que estar com o pé no chão e ver o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, como eu posso melhorar daqui para frente. São vários casos, acho que todo dia tem um caso que realmente você para e pensa, nossa, realmente, ou é um caso interessante, ou é um caso difícil, né, desafiador, mas que você sempre pode melhorar, né? Tá certo. Quero deixar a palavra aberta para ti, assim, para fazer alguma consideração, algo que queira falar. Eu acho que a principal mensagem é que se você realmente tem a certeza de que quer vir para cá, acho que você vai conseguir, basicamente, só depende de você, né? Depende de você ter disciplina, de você ter foco, né? Não desistir, continuar. É um caminho difícil, é um caminho longo, mas se você tiver paciência, você vai conseguir superar os obstáculos e vai ser bem gratificante, porque eu não conheço ninguém, de todo mundo que eu conheço, que teve qualquer tipo de dificuldade, né? Eu conheço poucas pessoas que se arrependeram no caminho e que quiseram voltar para o Brasil depois, né? Então acho que vale muito a pena. É um processo muito longo, é um processo muito caro, né? Mas é isso, é ir devagar, uma batalha após a outra, né? E cada um tem o seu tempo, né? Tem pessoas que fazem 1 ano, tem pessoas que fazem 5, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem sua trajetória, né? Não tentar se pressionar mais do que já é pressionante no geral, né? Então não tentar fazer nada demais. Cada um tem seu tempo. Eu vi pessoas que matearam brilhantemente em 1 ano e pessoas que demoraram 5, 6 anos para matear e vão estar igualmente felizes no final, né? Então, cada um tem a sua trajetória e acho que é isso, é você respeitar seu próprio tempo, mas ir com calma, né? Ir com calma e paciência, porque tentar apressar nunca vai dar certo, né? Mas é isso aí. E para quem está se formando, né, ou que é recém-formado, se tem interesse, eu recomendaria começar o mais cedo possível, porque quanto mais cedo você começa, maiores são as suas chances de ser bem sucedido. É isso aí, galera. Eu quero agradecer aqui o Dr. Thiago por ter disponibilizado um tempo aí da agenda dele para atender a gente aqui, né, e ter essa conversa que para mim está sendo bastante proveitosa. E espero que para quem esteja acompanhando, e eu sei que às vezes tem pessoas que passa pela cabeça essa ideia de sair, fazer residência fora do país. Então muitas vezes a pessoa pode estar até mais no início da graduação, começar a pensar nisso, começar a se preparar com mais tempo, com antecedência, que facilita a vida. E agradeço mesmo de coração aí ao Dr. Thiago por ter recebido nós, né, do Maestro, assim, o nosso podcast aqui, e ter trazido um pouco da experiência dele. Nosso trabalho é justamente esse, de fazer com que as pessoas que têm uma experiência possam transmitir a sua experiência para aqueles que ainda estão precisando adquirir. E a gente fica feliz quando algumas pessoas assistem, ouvem os nossos podcasts e conseguem aproveitar aquilo que os nossos convidados estão falando. Então esse é o nosso objetivo e fico grato mais uma vez aí de estar aqui, privilegiado, me sinto privilegiado, honrado de estar aqui no meio de tantas pessoas tão brilhantes aqui nessa universidade. E é isso, muito obrigado. E é isso, pessoal, a todos que nos acompanharam até aqui, fica o meu agradecimento a vocês. A gente faz esse trabalho para vocês, espero que possam ter aproveitado e continuem ligados na nossa programação, que em breve nós teremos mais novidades aí para vocês. Muito obrigado e até a próxima.